Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos, né? E vamos aquietando nossos corações, nos acalmando e sentindo a presença do nosso mentor individual. Ele está conosco já há muito tempo. Ele nos escolheu estar conosco, muito antes de aqui estarmos. E vamos sentindo também a presença das mentoras dessa casa, da irmã Joana de Ângeles, irmã Rosário e irmã Teresa. Elas nos recebem nesse salão com muito amor, com muito carinho, envolvendo a cada um de nós. E ela nos leva até a nossa doce mãezinha, Maria de Nazaré. Ela nos aguarda e nos envolve em seu manto azul. E dizendo bem suave aos nossos ouvidos: meus filhos, tudo passa, e este momento também passará. E nesse caminho ela nos leva, chegamos até o Mestre Jesus. Esse exemplo de amor, bondade e o esforço que ele fez para estar junto a nós. E cuidando de cada um de nós. E caminhando junto com eles, chegamos até o nosso Pai, que Ele nos deu o dom da vida, o nosso bom Deus. E Ele nos deixou com muito carinho essa prece que eu convido todos nós a sentirmos no nosso coração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito obrigada. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Os passistas iniciam nesse momento a captação das energias para o passe PL e que sejam projetadas a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos aos passistas uma nova captação e que sejam direcionadas aos assistidos desse passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH e com a captação dessas energias pelos passistas, pedimos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido, com muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de passes irão colher essas energias. Pedimos a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe nesse momento. Rogamos a projeção luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos.
rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo, da luz rosa clara envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas e espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção da cor verde nessas equipes, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos, para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis de Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Mei Mei e Sheila, e uma nova captação dessas energias pelos passistas que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais e de passes por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Vamos envolvendo nosso irmão José Roberto em muito amor. Mais uma vez, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Depois dos trabalhos tendo reabertos, primeira vez que eu estou de noite na casa, é um prazer enorme. E durante essa preparação, essa subida, quando a Kelly estava orquestrando, dirigindo os passes coletivos, me ocorreu algo que eu vou falar agora e tem relação com o tema dessa noite. Os passes nada mais são do que aplicações magnéticas sobre o nosso organismo, que a espiritualidade usa dessa própria energia que está aqui no plano terrestre. Kardec, que foi o codificador da doutrina, era um grande estudioso de magnetismo. Foi nisso que ele teve a curiosidade de eventos que aconteciam na França, na Europa, no século XIX, e pesquisando, estudando, ele deu toda a doutrina espírita que chega até nós. E a palestra dessa noite que me cabe, o tema é o socorro espiritual durante o sono. Vamos começar entendendo o que é o sono do ponto de vista espiritual. O nosso organismo, fisiologicamente falando, precisa de um descanso. Senão essa máquina orgânica não aguentaria as 24 horas. Normalmente necessita de 1/3 do dia, algo em torno de 8 horas, para descanso. Mas eu pergunto, o descanso desse corpo físico significa que ele para totalmente? A resposta é óbvio que não. O coração não para de bater, nós não paramos de respirar, o sistema nervoso não deixa de atuar.
porém há uma diminuição da função. Há uma tendência a ter menos batimentos cardíacos, a respiração se acalma, o sistema nervoso diminui as suas funções, mas está presente. E o que acontece com o espírito? Por acaso o espírito para? Não, meus irmãos. O espírito nunca para. Durante a noite, ao sono fisiológico nosso, orgânico, há uma certa liberdade a mais que desfruta o espírito. Há um desdobramento, ele pode se lançar mais ao plano espiritual. E, nesta jornada, continuar o seu aprendizado, o que for necessário para a continuidade. E como que funciona esse controle? O que controla toda essa ação do corpo fisiológico, a estrutura no próprio corpo que controla uma região que está na cabeça, que se chama encéfalo. No encéfalo temos o cérebro, hipotálamo, ponte, cerebelo. A estrutura talvez mais importante, que mais seja interessante tocar, é o cérebro. E como que ele funciona? Vocês já pararam para pensar? O coração funciona por causa do sistema nervoso autônomo, os órgãos funcionam por causa dessas continuidades. E o próprio encéfalo, e o próprio cérebro, como que ele funciona? Através do espírito. Tanto é que a ciência reconhece como a morte, que nós espíritas chamamos de desencarne, porque não há a morte, o espírito é imortal, o que perece esta vestimenta, o corpo, é controlado através do espírito. E a ciência diz que há a morte do corpo quando há a morte espiritual, que a doutrina nos ensina que é quando é feito o desligamento. Então é esta a parte que controla o funcionamento. E me baseei nessa palestra totalmente no Pentateuco, principalmente no Livro dos Espíritos, a obra de 1018 questões, formulada por Kardec, a espiritualidade maior, através de médiuns que fazem a ponte entre esse plano físico e o espiritual. E eu começo na questão 402 do Livro dos Espíritos, que nos diz o seguinte, que o espírito dispõe de certas e maiores faculdades durante o sono, que ele é levado ao plano espiritual, ao espaço. Para onde que o espírito vai? Aí entra algo que todos nós muito escutamos da doutrina espírita: livre-arbítrio. O espírito vai para onde queremos que ele vá, mesmo que seja inconscientemente. Eu explico melhor. O espírito, quando dá liberdade, de uma maior liberdade, porque ele ainda está ligado a este corpo orgânico, quando da noite do repouso ele tem essa liberdade, ele vai para onde temos mais afinidades. E cada um tem particularmente a sua afinidade. Todos nós somos seres imperfeitos em evolução. Porém, todos nós estamos aqui, na nossa caminhada, tentando evoluir. E vamos para onde, como falei, temos mais afinidades. Aquela pessoa mais evoluída ou mais preparada num determinado momento
vai a regiões, pairagens lá da parte espiritual, do plano espiritual superior, e consegue continuar a ter ensinamentos, estudos. Pessoas não tão bem preparadas, não tão bem ligadas, vão para regiões onde tem afinidade, talvez, aos seus defeitos e aos seus vícios. E como nós podemos, então, nos preparar e termos uma condição um pouquinho melhor? Nisso eu vou entrar daqui a pouquinho, antes, terminando um pouco essas questões, na questão 412, eu achei interessante comentar, ele fala, Kardec pergunta a espiritualidade maior, e esse sono, durante o sono, esse desdobramento do espírito, essa liberdade do espírito, isso pode nos cansar? Sim, pode ter fadiga, porque o espírito controla o organismo e ele está se lançando ao plano espiritual, seja onde for. Quantos de nós, quantas vezes já acordamos e parece que estamos mais cansados de antes de dormir? Diria que todos nós já passamos por isso, porque, como eu falei, não somos perfeitos. O Evangelho nos diz, orai e vigiai, mas ninguém consegue ainda aqui fazer isso 100%. Por outro lado, também, quantas vezes, até com poucas horas de repouso, nós temos um repouso melhor do que quando dormimos talvez 10 horas. Porque fomos levados a lugares, pairagens, no plano espiritual, onde nós conseguimos nos recarregar as energias melhor ainda. E uma última curiosidade que eu li, ele associa que este sono é algo similar ao desencarne, quando o espírito está livre da matéria. E conta numa parte que deveis aprender a não ter medo da morte, pois morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. Lógico que é uma analogia, é um exemplo, mas nós já temos um exemplo do que acontece na morte. E a doutrina nos explica, nós sabemos que às vezes vamos para o umbral, às vezes vamos para um lugar semelhante ao nosso lar. Queremos sempre ir para o nosso lar. Porém, a doutrina nos ensina que o que plantamos é opcional, porém a colheita é obrigatória. E somente vamos colher aquilo que semeamos, não talvez aquilo que desejamos. E vamos lá, vamos ao auxílio espiritual durante o sono. Eu tenho como formação, eu sou professor. E os alunos, quando têm alguma questão, sempre pedem aquela receitinha, aquela fórmula, aquela solução exata ao problema. Eu vou dar essa solução para vocês. Mas antes, eu gostaria de citar uma música. A música se chama Pegadas na Areia. Alguém conhece essa música? Lembra dessa música? Eu pedi para tocar, nós não tínhamos aqui, eu gostaria que tocasse antes. Uma próxima vez eu providencio. Fala mais ou menos assim a letra da música. Alguém me disse que eu sonhei, que estava numa praia, caminhando com Jesus. Olhando o céu, vi minha vida. Tantas estradas percorridas, sempre em busca de uma luz. Quando as marcas na areia olhei, vi ao lado de meus passos as pegadas de Jesus.
Em determinado momento, eu argumentei ao Mestre que nos momentos mais difíceis de minha vida, Mestre, eu não vi as tuas pegadas. Por que me deixaste só? E Jesus respondeu: os passos são meus, jamais te abandonei. É que nos momentos mais difíceis de tua vida, nos meus braços te levei. Olha que lindo, meus irmãos. Então, durante a noite, quando somos levados ao plano espiritual e que vamos para onde temos afinidade, isso é um livre-arbítrio nosso, o nosso mentor nunca nos abandonou. O Mestre Jesus nunca nos abandonou. Espíritos missionários como Bezerra de Menezes nunca nos abandonou. Nós é que não damos a devida atenção que eles estão ao nosso lado, nos amparando. Nós é que não os vemos, nós é que não pedimos auxílio e socorro. Cai muito bem durante o sono, mas cai durante o dia. Muitas vezes de aflição pedimos ajudas, mas em todas, talvez nem na maioria. Muito menos nos momentos em que somos abençoados. Aí que não pedimos mesmo. Mas o plano espiritual está sempre ao nosso lado. Jesus está sempre caminhando conosco. Ele não disse que não abandonaria sequer uma ovelha de seu rebanho? Em si, a receitinha que falei, meus irmãos, continua também no Livro dos Espíritos. Questão 919. Kardec pergunta a espiritualidade maior. Qual o meio mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Resposta da espiritualidade maior. Segundo um grande sábio, conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. E continua Kardec numa questão que se desmembra a 919A. Diz Kardec, a espiritualidade maior: compreendemos toda a máxima desta sabedoria. Mas a dificuldade está precisamente em saber como se conhecer a si mesmo, a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E a espiritualidade maior, através de um espírito, responde: fazei o que eu fazia quando estava na terra. Todo o dia, ao final do dia, antes de dormir, interrogava a mim mesmo, me perguntava: o que fiz de bom no meu dia? Fiz tudo que deveria e poderia ter feito de bom? Não fiz nada que magoasse ao próximo? Fiz tudo que manda, que está nos mandamentos? Aqui abro um parênteses. Qual o mandamento? Basta esse que vou lhe falar, irmãos. Perguntaram ao mestre qual o maior dos mandamentos, e ele respondeu prontamente: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu conhecimento. E eis o segundo similar ao primeiro: e amarás a teu próximo como a si mesmo.
Por que amar a Deus? Porque Deus é perfeito. Quando nós amamos a perfeição, nós a copiamos. E ao próximo fazer tudo aquilo que gostaríamos que tenha sido feito para nós. Essas são a indicação que o plano espiritual nos deu. E nos fala que deve ser em forma de interrogação, porque aí nós vamos questionar. Não adianta nós perguntarmos ao amigo, eu fiz tudo que eu poderia ter feito? O amigo vai falar que sim. Por isso que o Pai põe inimigos na nossa vida, porque Ele não tem a menor necessidade de disfarçar as intenções conosco. Por isso que são colocados esses irmãos. A Terra é um planeta de provas e expiações. A Terra é a escola. Aqui devemos aprender. Aqui devemos interagir. Aqui devemos usar dos ensinamentos do Mestre. Mais do que seus ensinamentos, de suas exemplificações. E termina a assinatura no Livro dos Espíritos desta questão de Santo Agostinho, que foi um grande filósofo da doutrina cristã. Meus irmãos, eis a receita. E se quiserem aprender um pouco mais, abram o Livro dos Espíritos. Estudem essa questão, ou qualquer outra que tenhamos dificuldades. Quando eu vou preparar uma palestra, o primeiro lugar que eu gosto de procurar é o Pentateuco. Porque lá está a orientação que devemos seguir. Na parte intelectual de tecnologia, é lógico que a linguagem muda. A linguagem que foi usada no século XIX é diferente da do século XXI. Porém, a parte moral, nós não conseguimos atingir nem a uma pequena porção dela. E vamos atingir. Então, durante a noite, façamos uma reflexão de como foi o nosso dia, de como atuamos nesse dia. Realmente fomos verdadeiros cristãos? Seguimos aquilo que o Mestre nos ensinou? Aquilo que o Mestre exemplificou? Ou só temos orgulho, vaidade? Eu fiz o que eu pude. Sempre podemos mais, meus irmãos. Sempre. Por isso de cobrar. Por isso de nos ligarmos à espiritualidade maior antes do sono. Nos ligarmos ao mentor. Fazermos as orações. Prestem atenção, oração não deve ser aquele Pai Nosso, ou um pensamento com sono caindo na cama. Dedica um tempo. Se você vai fazer as suas orações, já está deitado, você dorme, faça antes de estar deitado. Tire um minuto, tire um tempo. Porque quanto tempo a espiritualidade maior tira para nós? Como o sermão das bem-aventuranças, o sermão da montanha do Mestre. Para você ser ajudado, peça ajuda. E sempre seremos ajudados. Às vezes não da forma como achamos que deveria ser. Nós temos dificuldades e temos essas dificuldades, temos que passar por elas, porque há uma razão. Mas o Pai nunca desampara um filho. Quem dentre nós que tem um filho ou um irmão, que quando pede um pão, lhe damos uma pedra?
nenhum. Então, assim, muito menos o faria o Pai, que é perfeição, que é amor, na mais elevada e sublime definição dessa palavra. Findo essa palestra, eu pediria o seguinte: muitas vezes aplaudimos ao palestrante e não há nenhuma necessidade. Mas vindos os momentos tão difíceis que temos e que superamos, porque se estamos aqui o superamos, e mesmo aqueles entes queridos que perdemos, conhecidos, estão continuando a sua jornada, porque o espírito é imortal e eles vão continuar a sua evolução, pediria que todos nós ficássemos em pé e sim, realmente aplaudíssemos ao Mestre Jesus. Fiquem todos com a paz do Cristo. Muito obrigado. Amigos, que palestra, que momento que nós presenciamos aqui essa noite. Eu quero convidá-los para que a gente possa ir se aquietar e sentirmos, ao mesmo tempo que eu vou pedir licença a vocês para agradecer ao nosso mestre José Roberto, que com todo carinho ele deu essa doação, esse conteúdo com tanta riqueza de aprendizado, e essa receita maravilhosa, que com certeza o ingrediente de base dessa receita que ele passou para todos nós nesse momento de sono é o amor. O amor à nossa casa, o amor a todo o trabalho que aqui é desenvolvido e a oportunidade de estarmos aqui, podermos ouvir e aprender tudo que nós aprendemos essa noite com José Roberto. Eu peço que a gente sinta a presença das nossas mentoras, a presença da espiritualidade que aqui está conosco e que possamos aproveitar todas essas bênçãos e que possamos levar para nossas casas esse momento de tranquilidade e que ele se estenda ao final dessa semana e até um próximo momento do nosso encontro. Muito boa noite.